E antes de mais nada, eu queria dizer que se você não acredita na Bíblia como verdade absoluta ou como palavra de Deus, talvez esse vídeo não faça muito sentido pra você, mas mesmo assim eu convido você pra continuar assistindo. Eu queria ler para vocês aqui alguns títulos de algumas notícias que saíram nesse mês sobre uma seleção ou sobre uma eleição que a revista norte-americana Time faz todos os anos. Eu vou ler aqui o título de algumas partes de alguns sites de notícia aqui sobre isso. Revista Time coloca Anitta e Boulos entre os 100 líderes do mundo para o futuro. Anitta é eleita pela revista Time uma das 100 líderes emergentes do mundo. A cantora foi selecionada pela Time como uma das 100 personalidades que estão definindo os próximos passos do mundo. Eu li também aqui que ela tem mais de 50 ou mais de 40 milhões de seguidores nas suas redes sociais. E em algum desses noticiários também disse que ela é uma pessoa que tem voz diante da sociedade e ela é uma pessoa que tem influência até no sentido político. E essa cantora também, ela leva um título assim de que ela é uma pessoa representante da cultura brasileira. E uma das coisas que eu percebi, nessas notícias, que as pessoas tiram muita referência no sentido do que é ser influente na quantidade de número de pessoas que tem nas suas redes sociais ou na quantidade que essas pessoas alcançam, na internet ou sei lá, no sentido geral. E daí elas tiram a conclusão que essas pessoas têm uma grande influência. E de fato eu não tiro a razão deles, porque querendo ou não, os conteúdos que a gente consome na internet, as pessoas que a gente ouve, as pessoas que a gente assiste, as coisas que a gente lê, querendo ou não, isso vai alimentando, o nosso coração, isso vai alimentando a nossa mente. Eu acredito que é muito importante a gente selecionar o que a gente tem colocado diante dos nossos olhos. Quais são os conteúdos que a gente vê, que a gente ouve, porque realmente aquilo que a gente vê entra pro nosso coração, fica na nossa mente, nós começamos a pensar naquilo e os pensamentos podem gerar ações. Então a gente pode sim, de fato, ser influenciado por aquilo que a gente segue, pelas coisas que a gente vê, pelos conteúdos que a gente acompanha. Minha intenção nesse vídeo é que você pare pra pensar e pare pra analisar o que você tem colocado diante dos seus olhos. Quem são as pessoas que você tem seguido nas suas redes sociais? Que tipo de música você tem ouvido? Quais são os tipos de conteúdo que você tem alimentado a sua mente e a sua alma no decorrer do seu dia? Quais são os tipos de referências que você tem? Quem são as pessoas que você segue? Os nossos olhos e os nossos ouvidos são a porta de entrada para o nosso coração. E a Bíblia diz que de tudo que a gente tiver que guardar, a gente deve guardar o nosso coração. Então, a minha pergunta para você é o que você tem colocado diante dos teus olhos, diante dos seus ouvidos? E a palavra que eu queria compartilhar com vocês, Efésios capítulo 5, eu vou ler na versão NVT. Eu vou deixar a referência aqui, depois você abra com calma e leia por você mesmo cada uma dessas passagens, ok? Efésios 5, a partir do 1. Portanto, como filhos amados de Deus, imitem-no em tudo o que fizerem. Vivam em amor, seguindo o exemplo de Cristo, que nos amou e se entregou por nós como oferta e sacrifício de aroma agradável a Deus. Que não haja entre vocês imoralidade sexual, impureza ou ganância. Esses pecados não têm lugar no meio do povo santo. As histórias obscenas, as conversas tolas, as piadas vulgares não são para vocês. Em vez disso, sejam agradecidos a Deus. Podem estar certos de que nenhum imoral, impuro ou ganancioso, que é idólatra, herdará o reino de Cristo e de Deus. Não se deixem enganar por palavras vazias, pois a ira de Deus virá sobre os que lhe desobedecerem. Não participem do que essas pessoas fazem, pois antigamente vocês estavam mergulhados na escuridão, mas agora têm a luz do Senhor. Vivam, portanto, como filhos da luz, pois o fruto da luz produz apenas o que é bom, justo e verdadeiro. Procurem descobrir o que agrada ao Senhor. Não participem dos feitos inúteis do mal e da escuridão. Antes, mostrem sua reprovação expondo-os à luz. É vergonhoso até mesmo falar daquilo que os maus fazem em segredo. Suas más intenções, porém, ficarão evidentes quando a luz brilhar sobre elas, pois a luz torna visível todas as coisas. Por isso se diz: desperte,
você que dorme, levante-se dentre os mortos e Cristo o iluminará. Portanto, sejam cuidadosos em seu modo de vida. Não vivam como insensatos, mas como sábios. Aproveitem ao máximo todas as oportunidades nesses dias maus. Não ajam de forma impensada, mas procurem entender a vontade do Senhor. Mais uma passagem que eu queria compartilhar com vocês está em Romanos 12:2. Está escrito assim: não imitem o comportamento e os costumes deste mundo, mas deixem que Deus os transforme por meio de uma mudança em seu modo de pensar, a fim de que experimentem a boa, agradável e perfeita vontade de Deus para vocês. Pode ser que talvez você pense assim, nossa, mas não tem nada a ver. A Bíblia não diz que Deus amou o mundo de tal maneira, então Deus não ama o mundo, Deus não ama tudo, Deus não ama todas as pessoas, todas as coisas. Sim, a Bíblia diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho único, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. João 3,16. Mas a maioria das pessoas esquecem do versículo seguinte, que diz que não há condenação alguma para quem crê nele, mas quem não crê nele já está condenado por não crer no Filho único de Deus. E olha o que diz no 19: e a condenação se baseia nisto: a luz de Deus veio ao mundo, mas as pessoas amaram mais a escuridão que a luz, porque seus atos eram maus. Então, Deus é amor? Sim, mas o fato de que Deus é amor não pode excluir todo o resto do que a Bíblia diz. A Bíblia diz que a ira de Deus está sobre aqueles que praticam a iniquidade. A Bíblia diz que aqueles que praticam tais coisas não herdarão o reino de Deus. Deus é amor? Sim, Ele ama. E é exatamente por isso que Ele deseja que essas pessoas abandonem esse tipo de estilo de vida, porque Deus sabe que isso não é o melhor para elas, porque Deus sabe que não foi para isso que elas foram criadas. E talvez se você pensar que, nossa, mas isso é exagero demais, então eu não posso mais assistir aquele programa de televisão, então é pecado seguir fulano de tal. A questão não é ser pecado ou não, porque na verdade a Bíblia vai dizer que o maior pecado é não crer em Jesus. Esse é o maior pecado. Mas o fato é, se você realmente acredita na palavra de Deus e que a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável, e se Ele deixou esse livro com instruções pra gente seguir, pra gente viver aqui nessa terra da melhor forma e experimentar o que é bom, o que é perfeito e agradável, então eu acredito que a questão não é nem se é pecado ou se não é pecado, se é certo ou se é errado, mas acredito que a questão é você querer desfrutar do que é melhor pra sua alma, você querer desfrutar do que é melhor pra você. E se a palavra de Deus diz que esses tipos de conteúdos não são bons, que a gente fale sobre ele, que a gente esteja envolvido com ele, então por que não nós não seguimos o que a palavra de Deus está nos aconselhando a fazer? Então que você mesmo venha meditar nessa palavra. Vou deixar as referências aqui embaixo, depois você leia, medite nisso. Vai lá nas suas redes sociais e começa a analisar quem são as pessoas que você tem seguido, quais são os conteúdos que você tem colocado diante dos seus olhos, com o que você tem alimentado seu coração, o que você tem trazido para dentro do seu coração, e que a gente venha guardar o nosso coração. O mundo tem ditado que pessoas com tais características são pessoas influentes, que têm uma capacidade para influenciar no futuro, mas a Bíblia vai dizer sempre para nós sermos sóbrios. E se existe alguém que nós devemos ser guiados, sermos influenciados por ele, esse alguém é o Espírito Santo de Deus. E se existe uma cultura que nós devemos querer seguir ou representar, essa cultura deve ser a cultura do reino de Deus. E de verdade, esse vídeo não foi pra insultar ninguém, eu não tô aqui pra criticar, mas o meu intuito é trazer a verdade pro nosso coração. E que a gente venha de fato examinar quais são os conteúdos que a gente tem consumido, quem são as nossas referências, quem são as pessoas que têm influenciado a nossa vida. E comece a excluir, a silenciar, comece a tirar mesmo tudo que você perceber que realmente não tem trazido nenhum benefício pra você, pro seu espírito, pra sua alma. Conteúdos que além de não acrescentar nada, não agregar nada na nossa vida, ainda nos afastam de Deus. Faça uma limpa aí se for preciso. E é isso, gente. Que Deus abençoe muito vocês. Não se esqueçam de se inscrever aqui no canal. Deixa seu comentário aqui, comenta o que você pensa sobre esse assunto. Mesmo que você não concorde, pode comentar aqui. Deixa também aqui pra gente, compartilhe com a gente outras referências bíblicas que você lembrar. E é isso, fiquem com Deus e até o próximo vídeo.